Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 63 da nossa leitura anual. Talvez você caiu aí de paraquedas, não sabe nem o que está pegando. Querido, aqui é o dia 63 de um desafio que nós fizemos no início do ano. Nós vamos ler a Bíblia toda nesse ano de 2025. Vão ser 365 dias de leitura. Vão ser 365 vídeos de explicação. E hoje é o dia 63 desse desafio maravilhoso. E eu convido você, se você chegou agora, ainda dá tempo, os vídeos estão tudo aí salvo, mas acompanha a gente daqui para frente. Hoje a nossa leitura está em Mateus capítulo 10, versículo 1 até o 25, Levítico capítulo 7 e 8 e Provérbios número 22. Vem comigo então para Mateus capítulo de número 10. Então aqui em Mateus capítulo 10, versículo 1 até o 25, vai falar da missão dos 12 e o custo do discipulado. A gente já está falando do custo do discipulado e aqui vai continuar falando sobre isso. Vai falar no versículo 1 até o 15 que Jesus escolhe e envia os 12 apóstolos. Então nós vamos ver aqui que Jesus ele dá autoridade aos discípulos para expulsar demônios e curar doenças. Vamos ver aqui que os 12 apóstolos eles são nomeados agora. E no versículo 2 e versículo 4 vai dizer o nome de cada um deles. No verso 7 e verso 8 vai dizer que eles devem pregar que o reino dos céus está próximo e eles devem curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Também vamos ver que eles não devem levar dinheiro ou provisão, né? Eles devem confiar na provisão de Deus. Versículo 11 até o versículo 15 vai falar o seguinte: se eles forem recebidos, eles devem abençoar aquela casa, mas se eles forem rejeitados, eles devem sacudir o pó dos pés em sinal de juízo. E a Bíblia dá um juízo aqui terrível para aquelas casas e aquelas pessoas que rejeitar os discípulos. Ele fala assim, ó, se eles rejeitar vocês, vocês vão sacudir o pó dos vossos pés. Mas eu digo que no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses que rejeitaram o evangelho do reino. Querido, lembrando, Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo e enxofre. E aqui está falando o seguinte, aquele que rejeitar a palavra do reino no dia do juízo vai ter menos, vai ser cobrado com mais rigor as pessoas que rejeitaram do que aqueles que estiveram em Sodoma. Os que estiveram em Sodoma morreram. E o que vai acontecer mais rigoroso ainda? Meu Deus e meu Pai. Aí agora do versículo 16 até o 25, Jesus ele vai fazer um alerta sobre a perseguição, porque os discípulos eles serão enviados como ovelha no meio de lobos, né? E eles devem ser prudentes como serpentes e simples como a pomba. Isso está no versículo 16. Também vai dizer aqui que eles serão entregues aos tribunais e serão açoitados, mas o Espírito Santo lhes dará palavras para falar. Não, a palavra que vai sair da boca deles não vem deles, é o próprio Espírito Santo que vai dar a palavra para eles. Então vai dizer que até os próprios familiares trairão os discípulos e todos os odiarão por causa de Jesus. No versículo 23 vai dizer que se eles forem perseguidos em uma cidade, eles devem fugir para outra cidade. Aí no versículo 24, 25 vai falar o seguinte, ele faz uma menção que se chamaram Jesus, que era Jesus de Beelzebu, eles vão chamar os discípulos de coisas ainda piores. E aqui, quando está falando dele ser prudente como a serpente, simples como a pomba, né, o que está falando aqui da prudência? Está falando que eles devem agir com sabedoria e sem cair nas armadilhas, porque naturalmente eles fariam a armadilha contra os discípulos de Jesus. Então ele falou assim, seja prudente, né, como a serpente. Então era agir com sabedoria sem cair em armadilha. E fala da simplicidade, né, da pomba. Né, isso está falando aqui que eles não devem ser o que vingativos ou maliciosos, né, mas eles devem agir com pureza no coração. Embora eles estão armando contra eles, eles devem se manter não vingativos, não maliciosos, mas eles devem agir com pureza de coração. Essa foi a nossa leitura de Mateus capítulo 10. Agora nós vamos para Levítico capítulo 7 e capítulo 8. Mas antes da gente ir para Levítico capítulo 7, capítulo 8, eu preciso ter certeza que você está me dando essa moral aí. Queridão, dá uma moral para nós, dá trabalho fazer isso aqui, embora não pese. Dá trabalho porque tudo dá trabalho, mas não é
cansativo, não me pesa eu fazer isso aqui, eu faço com o maior prazer. E a Bíblia vai falar que se eu não fizer, as pedras vão clamar. Então eu tenho que fazer mesmo. Isso não me deixa nenhum peso. Mas eu gostaria muito que você me ajudasse a propagar esses vídeos aqui para que essa palavra ela alcance mais pessoas. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você se inscreve aí no nosso canal, ativa os sininhos aí para saber todo dia quando a gente postar um vídeo novo. Quando você faz isso, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e a própria plataforma vai distribuir para mais pessoas naturalmente. Então, curte esse vídeo, comenta, se inscreva no canal, ativa os sininhos, porque eu não só posto vídeo aqui da leitura, eu posto vídeo aqui de estudos, vídeos com algumas reflexões, estudos, pregações. Então, querido, não perca nada, ativa os sininhos, curte, compartilha. E, queridão, agora sim, nós vamos para Levítico, capítulo 7, capítulo 8. Vem comigo. Agora no capítulo 7 e capítulo 8 de Levítico, nós vamos ver as regras para os sacrifícios e a consagração dos sacerdotes. No capítulo 7, vai falar sobre as regras para as ofertas e a provisão dos sacerdotes. Aqui, Deus ele explica detalhadamente as regras para ofertas de sacrifício, incluindo a oferta pela culpa, né, incluindo a oferta pela paz e as restrições alimentares que era para os sacerdotes. Então, quais eram as principais regras, né, das ofertas? Então, tinha que a oferta pela culpa, o animal ele deveria ser queimado, né, e o sacerdote recebia parte da carne desse animal. Está no versículo 1 até o versículo 7. E também temos aqui a oferta de paz, que era parte do sacrifício, era comido pelo ofertante, simbolizando comunhão com Deus. Isso a gente vai ver do versículo 11 até o versículo 21 do capítulo 7. Também vamos ver a proibição de comer gordura e sangue. Deus aqui ele proíbe terminantemente o consumo de gordura e de sangue. Isso está no versículo 22 até o versículo 27. E vamos ver aqui a porção dos sacerdotes, que está no versículo 28 até o 36, dizendo que os sacerdotes eles deveriam receber o peito e a coxa das ofertas pacíficas. Uma curiosidade aqui é o seguinte, por que Deus proibiu comer gordura e sangue? Segundo o versículo 25, a gordura era considerada a melhor parte do sacrifício. E essa melhor parte, ela deveria ser oferecida ao Senhor. E com relação ao sangue, no versículo 26 e 27 do capítulo 7, e em Levítico 17, versículo 11, vai dizer que o sangue ele simbolizava a vida. E a vida pertencia exclusivamente a Deus. Por isso que Deus proíbe, então, comer gordura e comer o sangue. Aí agora, no capítulo 8 de Levítico, nós vamos ver a consagração de Arão e os seus filhos. Agora Moisés, ele segue as ordens de Deus para consagrar Arão e os seus filhos como sacerdotes, né? Este capítulo ele vai descrever o início oficial do sacerdócio em Israel. Então, aqui nós vamos ver o passo a passo, né, da consagração sacerdotal. No versículo 6 e versículo 7 vai dizer que Arão e os seus filhos, eles são vestidos com as vestes sacerdotais. E vai continuar a narrativa dizendo que Moisés, ele ungiu o tabernáculo e os sacerdotes com óleo. Vai dizer também que são oferecidos 3 sacrifícios. Um novilho como oferta pelo pecado, um carneiro como holocausto e um carneiro para consagração. Aí a gente também vai ver o relato de o sangue dos sacrifícios foi colocado sobre Arão e sobre os seus filhos. Né, a gente vai ver agora do versículo 33 até o 36 que os sacerdotes eles permanecem 7 dias na tenda da congregação para completar a consagração. Uma curiosidade aqui que no versículo 23 e 24 vai dizer que Moisés tocou a orelha, as mãos e os pés de Arão com sangue. Por que isso? A orelha era simbolismo para que ele pudesse ouvir e obedecer a Deus. As mãos é para que ele agisse conforme a vontade do Senhor. E os pés é para que ele andasse nos caminhos do Senhor. Tudo isso simbolicamente. Então essa foi a nossa leitura do capítulo 7 e 8 de Levítico. Agora nós vamos para a
Provérbios número 22. Agora em Provérbios número 22, nós vamos ver um estudo aqui, um ensinamento sobre sabedoria, educação dos filhos e justiça social. Versículo 1 até o versículo 9 vai falar do valor da sabedoria e da integridade, porque vai dizer que mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro. Já inicia assim o versículo 22, no versículo 1. Então vai dizer no versículo 3 que o prudente, ele vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Vai dizer também que aquele versículo lindo que a gente repete ele, né? Provérbios 22, versículo 6, falando assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo é muito lindo e você deve usar aí quando você estiver nas suas orações. Senhor, é a tua palavra que diz, não sou eu quem estou dizendo, a tua palavra diz, ensina o menino no caminho, que quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. No verso 7 vai dizer que o rico domina sobre os pobres e que o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Também vamos ver que quem semeia a perversidade, ele ceifará males. E no verso 9 vai dizer que quem tem olhar generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Querido, uma curiosidade aqui sobre esse versículo que eu acabei de falar, do capítulo 22, versículo 6, que é um versículo muito lindo, que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Aqui, querido, não é uma promessa que Deus está falando assim, se você ensinar o caminho para o seu filho, obrigatoriamente ele vai seguir o caminho do Senhor. Não está dizendo isso. Porque se isso fosse real, não teria, como no dito popular, filho de crente nunca iria desviar, porque se o pai ensinou, ele deveria estar no caminho. Não. Aqui, quando está falando assim, ensina a criança no caminho que deve andar, é como se ele estivesse ensinando e falando assim para nós, assim, ó, se você ensinar o menino no caminho que ele deve andar, se você ensinar ele a ser temente a Deus, se você ensinar ele os primórdios do evangelho, como é se relacionar com Deus, ele vai saber onde encontrar Deus, mesmo que ele saia da presença do Senhor, ele sabe como voltar. Então aqui está falando o seguinte, ensina a criança no caminho, está falando o seguinte, se você ensinar o caminho, talvez o seu filho, na frente ele se desvie, Deus queira que não, mas se porventura ele vier a desviar, ele sabe o caminho de volta, porque você ensinou. Então, aqui está dizendo assim, ó, em outras palavras, ensina a criança no caminho que deve se andar, porque se um dia ele sair, ele sabe como voltar para esse caminho, porque você ensinou para ele. Então, é isso que está dizendo, que quer dizer por trás dessa promessa de Provérbios 22, verso 6. Aí agora do verso 10 até o verso 16, vamos ver aqui o perigo da preguiça, da opressão e das más companhias. Porque vai dizer assim no verso 10, lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, ou seja, tira fora e a contenda vai junto com ele. Né? Vai dizer também, o que ama a pureza de coração terá por amigo o próprio rei. Vai dizer também que o preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. E vai dizer no verso 16, oprimindo o pobre para enriquecer-se, ou dando ao rico, certamente empobrecerás. Aqui no verso 13, né, quando fala assim que o preguiçoso diz assim, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Aqui está dizendo que o preguiçoso ele sempre inventa desculpa para não agir. Aqui, obviamente, ele exagera, dizendo que há um leão lá na rua, né, e que se ele sair ele vai morrer. Mas isso aqui é simbolicamente dizendo que o preguiçoso ele tem vários tipos de desculpa para ele não correr atrás daquilo que é necessário. Então ele usa de sempre inventar desculpa para que ele não possa agir. E agora nós vamos finalizar do versículo 17 até o 29, dizendo os ditados dos sábios e os conselhos finais, dentro de Provérbios 22. Vai dizer o seguinte, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Verso 22 vai dizer assim, não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas na porta o aflito. Vai dizer no verso 24, não te associes
com o iracundo, nem ande com o homem colérico. Uma curiosidade, querido, que essa palavra iracundo, toda hora a gente vê aqui essa palavra em Provérbios. Essa palavra iracundo, no contexto bíblico, é aquela pessoa que se ira com facilidade, é a pessoa do pavio curto, é o estouradinho. Então, quando fala assim, não te associes com o iracundo, tá falando, não se associe com pessoas com pavio curto, pessoas que se estressam facilmente, pessoas que explodem rapidamente, pessoas que tá tranquilo aqui, passou uma raiva, ela explode de uma forma que você nem reconhece a pessoa. Então, com esse tipo de pessoa, nem se associe. É isso que está falando aqui Provérbios. No verso 26 vai dizer assim, não sejas daqueles que se comprometem com fiadores. Né? E vai finalizar no verso 29 dizendo assim, viste um homem diligente no seu trabalho? Perante reis estará, não permanecerá entre os de posição inferior. Está dizendo assim, esse homem diligente, ou seja, aquele homem que tem um compromisso, é comprometido com o trabalho, ele vai estar diante dos reis por causa dessa posição, desse posicionamento dele. Aí ele vai falar assim, ele não vai permanecer nas posições inferiores, ou seja, porque do posicionamento dele, da forma de agir, ele vai ser colocado diante dos reis. Querido, essa então foi a nossa leitura do nosso dia 63. Vem comigo amanhã, no dia 64. Tamo junto!